que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Hoje eu tô num cenário diferente aqui no chão do meu quarto e confesso que esse sol tá bem quente, mas a luz tá boa, então é aqui que eu vou permanecer. Pra quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Mavi, eu sou psicóloga clínica, eu trago algumas reflexões e falo também sobre a vida e outras coisas. E hoje eu queria trazer uma reflexão acerca dessa pergunta: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? E pra começar, nós seres humanos gostamos de ter respostas. A gente gosta de um estado, assim, de equilíbrio, das coisas não estarem tão fora do lugar. Isso chega a ser um pouco irônico, né? Porque a nossa vida nunca vai estar totalmente equilibrada, estabilizada, com todas as áreas certas. E tem um livro que vai muito de encontro com isso que eu quero falar hoje, que é o livro que foi escrito por um psicólogo, Barry Schwartz. Não sei. Eu sou psicóloga, não sou tradutora. Que se chama o paradoxo da escolha. Essa teoria do paradoxo da escolha traz a ideia de que nós temos muitas opções. Então, assim, né, se a gente pegar no nosso contexto hoje, a era que a gente está vivendo tem muitas possibilidades de escolha. Existem muitos caminhos que a gente pode seguir. E quanto mais opção, ou a gente paralisa, não sabendo qual escolha fazer, ou vem esse sentimento de insatisfação, de será que a escolha que eu fiz foi a escolha correta? Né? E a partir do momento que a gente tem X, Y e Z de opções, quando a gente escolhe o X, a gente tá abrindo mão do que poderia ser esse Y e esse Z. E muitas vezes surge esse sentimento de como seria se eu tivesse feito outra escolha? O que poderia ter acontecido? Será que de fato essa escolha foi a escolha mais certa? Só que aqui a gente não vai falar nem sobre escolhas certas ou erradas, mas as escolhas que foram feitas naquele momento, com o conhecimento que talvez tu tinha, com as ferramentas que tu tinha. Então essa decisão e essa escolha é um tanto quanto complexa. Gostaria de fazer uma autorrevelação aqui, trazendo como exemplo na época em que eu saí do ensino médio e entrar para a faculdade. Essa transição, né, de sair do ensino médio e ir para a faculdade já é um tanto quanto complexa, porque existe essa carga social de que tu já tem que ter a tua escolha feita, né? Tu precisa saber a profissão que tu vai seguir nos próximos anos ou pro resto da tua vida. Eu lembro dos meus colegas, assim, tendo muita convicção do que eles queriam, enquanto eu queria 5 coisas diferentes. Eu queria psicologia, mas eu queria fisioterapia, e eu queria moda, e eu queria direito, e eu não sabia, assim, nada sobre o que eu gostava, sobre o que fazia sentido pra mim. Eu ia muito naquele, eu vou fazer o que os outros falam que é legal, ou que eu vejo que as pessoas gostam, e eu não tinha muito conhecimento, assim, sobre o que eu gostava de fato. Na época eu acabei não indo pra nenhum desses cursos e passei numa faculdade de administração pública aqui em Santa Catarina. E fui, né, porque eu tinha passado. E boa parte da minha família ou é administrador ou é contador. Eu falei, gente, tamo em casa, entendeu? Mais uma pra família. Eu permaneci 2 anos nessa instituição, só que esses 2 anos foram tentando buscar uma resposta pra essa dúvida que eu tinha de o que eu quero fazer, qual profissão que eu quero seguir. Eu sei que não é isso daqui. Foi quando eu comecei o processo de psicoterapia e pude entrar em contato com os meus gostos, as minhas vontades, aquilo que talvez me atraía e fazia sentido pra mim, não só pensando no que o outro dizia que eu deveria fazer. E depois de um processo que eu passei, eu realmente consegui tomar a decisão de que eu não queria estar ali. Mas eu ainda estava na dúvida se eu ia pra psicologia ou se eu ia pra fisioterapia. A única certeza que eu tinha é que eu queria trabalhar com criança. E nessa época eu acabei me aproximando de profissionais que eram psicólogos, amigas que faziam a faculdade já. E eu fui buscando saber um pouquinho mais sobre como funcionava, o que aprendia, como que era a grade. Eu fui tentando me munir de informações para realmente ver se, ok, isso faz sentido para mim, talvez seja uma possibilidade esse caminho. Mas uma das coisas principais que eu aprendi com esse processo foi a tolerar a incerteza. As minhas decisões nessa época, elas eram pautadas em uma certeza absoluta. Ainda mais por eu ter vindo de uma indecisão muito grande, ter entrado num curso, e o meu maior medo naquele momento era de entrar em outro curso e não gostar de novo. E daí, o que eu vou fazer da minha vida?
E essa busca por uma certeza absoluta, por uma escolha que talvez não seja mudada, era o que me trazia mais sofrimento. Era-se como, ok, eu vou escolher a psicologia, mas daí vai ter que ser ela. Como se a minha vida fosse realmente só essa caixinha. E pra mim eu não enxergava possibilidades além disso. E entender que as minhas escolhas e as minhas decisões, elas não precisavam necessariamente ser uma certeza ou algo imutável, foi o que me ajudou a experienciar, a me permitir tentar coisas novas. Daí na época eu saí da minha graduação e decidi começar psicologia. E lembra que eu contei aqui que a única certeza que eu tinha era que eu queria trabalhar com criança? Às vezes a nossa certeza realmente não é uma certeza. Porque até a sexta fase eu ainda tinha muita convicção de que era isso. Até que eu tive uma experiência e eu percebi que não. Aquilo talvez fazia muito sentido por um momento e fez muito sentido por muito tempo. Só que eu não me identifiquei. E de novo veio essa pergunta: e agora? O que eu faço? Qual caminho eu vou seguir? Se eu não gostei desse, que eu tinha certeza que eu gostava. Mas a verdade é que talvez eu nunca tivesse tido certeza, né? Eu nunca tinha colocado os meus pés nessa água pra saber se eu realmente gostava. Eu estudava, eu me interessava, mas eu nunca tinha ido pra prática. Nunca tinha mergulhado na experiência de isso é trabalhar com crianças, enfim, né? Gente, eu continuo amando crianças. Foi só realmente a área de atuação que eu acabei percebendo que não era a área que eu ia seguir. Eram muitos questionamentos, assim, de novo. O que eu vou fazer agora? Será que eu vou gostar da área adulta? Se eu não gostar, eu vou pra qual área? E a psicologia, ela tem uma gama de opções, né? Então eu poderia explorar um pouquinho melhor isso. E eu acho que esse exemplo que eu trouxe reflete muito bem esse paradoxo da escolha, né? Esse medo de, ok, eu estou escolhendo isso, mas e se eu não gostar? E se a outra opção tivesse sido melhor e eu fiz uma escolha mal feita, né? Existiam muitos pensamentos assim desse tipo. E eu gostaria de trazer algumas reflexões do que a gente poderia pensar nesses momentos em que talvez a gente não saiba exatamente o que fazer, né? Onde talvez as coisas não estão tão claras, existem muitas opções e todas as opções parecem que são boas e válidas, ou ainda não há esse conhecimento um pouco mais profundo sobre o que realmente faz sentido pra mim, né? E a terapia de aceitação e compromisso, que é a abordagem que eu tô aprofundando nos meus estudos, e a abordagem que eu pretendo, né, manter na minha prática, traz muito essa questão da aceitação e de compreender que a dúvida ela pode permanecer. A gente vai caminhar com dúvida. Nós não vamos ter respostas para todas as nossas perguntas. Nós não vamos ter resolução para todos os nossos problemas. Porque a nossa vida ela é um compilado de coisas. Muitas coisas acontecem, existem outras camadas. E por vezes esse desejo de ter uma certeza absoluta nos impede de agir. Porque enquanto eu não estiver certa de que é isso que eu tenho que fazer, eu fico parada. Estou de novo no paradoxo da escolha. Mas a dúvida talvez esteja presente. E eu posso agir ainda assim sentindo dúvidas. Talvez assim eu consiga agir. Porque esperar por essa certeza pode ser que ela não chegue e esse momento não aconteça. Então, se eu não tivesse que ter certeza de algo, qual o pequeno passo que eu poderia dar? Se eu vejo que, ok, eu não preciso ter uma certeza, então o que eu faria se eu não estivesse buscando por isso? E junto com isso, dar esses pequenos passos de, ok, eu não preciso talvez escolher a profissão que eu vou seguir pro resto da minha vida, mas o que eu posso tentar fazer agora? Ao invés de tentar tomar grandes decisões, pensar nas pequenas decisões que podem ser feitas. Às vezes a gente olha pro caminho inteiro e isso assusta. É aquele peso que, por exemplo, eu senti ali no ensino médio de eu tenho que escolher uma profissão que eu vou trabalhar até os meus 65 anos. Talvez eu realmente trabalhe com isso até os 65. Mas e se no meio do caminho eu quisesse mudar? E depois de 2 anos eu quisesse talvez não ser mais aquilo? E junto com isso vem a exploração de valores. Essa decisão, essa escolha, esse caminho que eu tenho aqui como opção, ele vai de encontro com o que eu valorizo, com o que eu busco, com o que faz sentido pra mim, com o que é importante.
vai me direcionar a uma vida que faça sentido pra mim, que faça sentido com quem eu quero ser. Explorar os nossos valores é como ter uma bússola pra saber onde a gente vai. Porque às vezes vão existir muitas opções, muitos caminhos, muitas possibilidades. Mas talvez alguns nem façam sentido pra ti. E eu acredito que um dos mais fundamentais é abraçar essa tolerância e incerteza. De que talvez a gente realmente não tenha todas as respostas, todas as certezas e garantias, mas que a gente pode viver apesar das dúvidas que a gente sente, apesar das faltas de respostas que a gente tem. E eu acho que, resumidamente, é isso que eu queria falar aqui hoje. O sol já foi embora, já voltou. O meu café já esfriou, mas eu gostei muito de ter esse papo porque foi algo que eu experienciei por alguns anos e às vezes ainda a gente se vê nessa de eu preciso ter certeza, as coisas não são tão imutáveis quanto eu acho que são. E olhar para a vida de uma forma mais flexível, também ser mais compassiva com as nossas escolhas e as nossas decisões, é uma forma da gente não carregar tantos pesos. Então, se tu ficou até o final, obrigada por ter escutado. Se tu acha que isso fez sentido pra ti ou pra alguém que tu conhece, envia esse vídeo, curte, compartilha. Também não esquece de se inscrever aqui no canal, porque hoje eu acho que foi o primeiro vídeo que eu botei assim pra falar, mas eu pretendo ter outros também. Então, se vocês tiverem alguma ideia e quiserem botar aqui nos comentários, isso vai me ajudar bastante. Mas é isso, gostei muito de estar aqui tagarelando, porque eu gosto muito de falar. É isso, gente, meu braço já tá doendo. Obrigada mais uma vez. Tchau e até o próximo vídeo.